Olá, corretor! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje eu quero fazer algo especial para você. Tá aqui comigo a Adriana Lins, ela que é da SulAmérica, Head Comercial da capital de São Paulo, e eu fiz questão de convidá-la para vir poder falar um pouquinho com vocês. Dri, obrigado por estar aqui com a gente, abrindo a oportunidade de falar um pouquinho da SulAmérica, o que vem aí para 2024, mas para de repente quem não te conhece ainda, conta um pouquinho, fala de você um pouco pra gente. Claro, para mim é uma oportunidade ímpar estar aqui. Agradecer o convite a você, Cláudia, dizer que hoje é um dia muito especial, não só por estar aqui para essa nossa conversa, mas para dizer que hoje a SulAmérica completa 128 anos. Que dia legal. 5 de dezembro, uma data onde hoje no Brasil trabalhar numa empresa centenária é uma empresa onde eu tenho muito orgulho. Que legal. Então, já começando a falar um pouco de mim, né? Eu sou Adriana Lins, como você colocou. Eu estou na SulAmérica há 17 anos, então eu estou completando uma aí vida quase já, 2 gente. décadas, não é? Bastante tempo de SulAmérica, uma empresa que eu me orgulho muito em fazer parte, saber o quanto a gente acolhe mais de 4 milhões de beneficiários, né? Sim. Então, é uma responsabilidade social muito grande. Então, tenho muito orgulho em começar essa conversa, parabenizando essa empresa. Inclusive, nesse mês de novembro, nós também fomos reconhecidos pela Exame como a maior marca no segmento de saúde. Então, isso nos orgulha muito, né? Como colaborador, como beneficiário, inclusive. Bom, eu quero falar um pouco também sobre a Adriana, né? Quem é a Adriana? A Adriana Lins, ela é uma mulher de 47 anos, casada, tem 2 meninas lindas, executiva, mãe, amiga, que ama o que faz, adora trabalhar com pessoas, adora cuidar de pessoas e é a minha paixão. Eu digo que eu estou no mercado já há 25 anos, Uma no vida de setor conhecimento. de seguros, exatamente. Eu já comecei a falar de ramos elementares, então eu comecei a trabalhar muito nova, inclusive numa corretora de seguros em Santos, e foi através desse meu início de carreira que o mercado de seguros me acolheu, me abraçou, e eu nunca atuei em outro mercado que não fosse o mercado de seguros. Que legal. Passado 15 anos, eu mergulhei muito forte no mercado de saúde, de benefícios, né? Aonde eu tive uma trajetória inicial quando cheguei na SulAmérica em 2003, conhecendo muito o mercado de saúde, e depois dessa temporada de 12 anos atuando na área comercial, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa outra operadora para conhecer e ampliar meu repertório em ramos elementares. Legal. E foi a partir daí que eu desenvolvi o meu conhecimento maior para os ramos de Eno, INO, aviário, náutico. O que dá uma amplitude de visão, né? Exatamente. E foi através desse período de 5 anos que eu tive a oportunidade lá, o Saúde não me abandonou. Ele sempre estava junto nesse portfólio de produtos e de aprendizagem. E recebi o convite para voltar para a SulAmérica, então em 2018 eu volto para a SulAmérica. Tá. E aí eu volto cuidando da área de relacionamento com saúde e odonto. E foi a partir dali, exatamente, foi a partir dali que realmente eu entendi com muito mais clareza que aqui a minha jornada de carreira muito mais sólida, muito mais estruturada, para falar de benefícios, conhecer o setor, conhecer toda a regulamentação da Agência Nacional de Saúde. Perfeito. Você fica muito mais dedicada a um tema que norteia, né, um grande PIB do Brasil, né? Sim, bastante. O nosso setor de saúde, quando a gente fala especificamente de saúde, ele tem um faturamento aí muito expressivo, mais de 260 bilhões de receita. Então, a gente tem uma representatividade social muito grande do PIB brasileiro, Sim, né? são mais de 50 milhões de vidas. Exatamente, mais de 50 milhões de vidas com um universo enorme, né, de oportunidades que a gente tem.
Perfeito. E é através desse nosso bate-papo que eu quero trazer um pouco de provocações para a gente encontrar essas oportunidades. Legal. Né? Então, corretor, você já consegue ver por aí que a Adriana ela tem uma bagagem assim ímpar, são 25 anos de mercado, que passou por diversas áreas, trazendo esse olhar aí para vários ramos, o que potencializa ainda mais o dia a dia dela dentro da Sul América, porque ela adquire aí diversas habilidades para poder aplicar para o produto que a gente vai trabalhar, aplicar para a parte comercial, que é o que a gente, como corretor, está ali no dia a dia, na linha de frente, fazendo a comercialização, busca alguém na seguradora com muitas habilidades. E aí você deve estar se questionando aí, a Adriana falou aí do dia 5 de dezembro. Gente, só para vocês entenderem, essa nossa entrevista ela foi gravada dia 5 de dezembro, então é uma data muito importante para a companhia, por conta disso, acho que vale a gente dizer que estamos gravando no dia 5. Então, por conta disso, a gente está colocando isso para vocês. E, Dri, a gente sabe que a Sul América passou aí por grandes mudanças, né? Foi a compra pela Redditor, foi a aquisição da carteira Sompo de Saúde, foi a venda do RE Alto para a Allianz. Como você vê que esse movimento fortalece a sua marca, a Sul América, e como isso é bom para o corretor que está aí na ponta? Nossa, adorei essa sua pergunta. Bom. Eu digo que tem muitos encontros que eu tenho oportunidade de estar com corretores, né? O canal Assessoria é um canal que me acolheu muito com a minha chegada aqui no comercial. E eu digo que eles começam essa interação comigo fazendo exatamente a mesma pergunta em ordens diferentes, Perfeito. né? Então vamos começar pela Allianz, né? A Sul América em 2022, ela decidiu ser uma empresa de pessoas. Focada. E com isso, focada em benefícios, ser uma empresa de saúde integral. Legal. Tanto que a gente fez até um reposicionamento falando sobre a nossa marca, de sermos uma empresa de saúde integral. O que isso quer traduzir para o mercado e para os nossos beneficiários? Uma empresa que cuida da saúde física, mental e financeira. Nós temos então uma vertente que é o saúde e o odonto, que ele é liderado hoje pela Raquel Reis, que é a nossa CEO. Perfeito. E nós temos uma outra vertente que é vida, investimentos e previdência, que é liderada pelo Marcelo Mello. Perfeito. Então, todas essas linhas de negócios, ela é direcionada apenas a pessoas, tá? Tá. A venda da carteira da Allianz, ela trouxe exatamente esse direcionamento para onde a Sul América vai nortear toda a sua estratégia. O futuro, o que o futuro espera, né, Dri? Exatamente. Então, hoje nós temos 4.000 funcionários e que todos somos comerciais e que todos nós olhamos para a mesma direção. Perfeito. A carteira de automóvel era uma carteira muito importante, uma carteira que foi consolidada pela Allianz, né? Acho que talvez se tornou a segunda ou a primeira maior empresa do segmento de automóvel, né? Do mercado, mas que serviu como um grande aprendizado para a marca Sul América, né? A Sul América era uma empresa familiar, né? Liderada pela família Larragoit, e com essa venda da carteira se tornou uma empresa só de benefícios, né? Eu digo só de benefícios, mas trazendo assim uma robustez muito grande. Nós somos e reconhecida pelos RHs, né? Perfeito. Reconhecida pelo consumidor final. Quando você fala seguro saúde, lembra-se sempre de Sul América. Vale eu lembrar, você acabou de dizer da revista Exame que saiu agora em novembro como melhor marca. Exatamente. Então tá aí a prova disso. Quando a gente foca, a gente tem esse posicionamento ainda melhor. E a gente sabe, corretor, que a rede sempre foi muito elogiada. A gente sabe que quando a gente precisa de um contato, a Sul América tá aqui, a gente entra em contato e acho que isso não tende a mudar. A ideia é melhorar isso então, Dri. Exatamente, Claudinha. A gente tem hoje uma equipe comercial dedicada e 100% especialista em saúde e odonto. Show. Como temos uma outra equipe dedicada para falar de vida, previdência e investimentos. Né? Apesar dos produtos serem no mesmo pacote de serviços, né? Mas há uma especialização para você contratar um seguro-saúde, para você otimizar a proposta do cliente, entender a necessidade dele para oferecer o produto, o que mais cabe, não só no seu bolso, mas na sua necessidade de utilização. Perfeito, né? Gosto Então, muito. É como você colocou de uma forma bastante simplícita e ela é um dos grandes calcanhares nossos
para sustentar o que a gente acredita. Quando você foca, expande. Né? E hoje eu tenho pessoas que não têm a distração de às vezes estar no meio de uma negociação de saúde, como era no passado, e às vezes tinham que dedicar um tempo maior para resolver um problema de um endosso de automóvel ou de um sinistro. O veículo do dono da empresa está com a pólice vencendo, aí ele começa a falar daquela renovação. Ou ele esqueceu de renovar e está precisando de um guincho, a pólice está cancelada, não renovada. Né? Então essas distrações... E aí você perde uma venda por conta de um guincho. Porque os dois são importantes. Sim. O dono do veículo, que tem lá o seu patrimônio querendo assegurar, e também aquele cliente querendo contratar o seguro-saúde para o seu grupo familiar ou para a sua própria empresa. Né? Perfeito. Então eu acho que esse foi o primeiro movimento que a SulAmérica fez. Partindo dessa venda da carteira veio a aquisição da Sompo, uma outra carteira com aproximadamente 125, 130 mil vidas, né? Uma carteira muito tradicional. O cliente Sompo vem da origem de Marítima, né? Vem de clientes que tinham 30 anos com o produto, né? Produto. Então foi trazer esse grupo de beneficiários para dentro da nossa carteira de saúde. Foi um desafio grande, porque a gente trouxe a equipe comercial, a equipe de relacionamento. Então, todo o processo de fusão, ele traz alguns desconfortos, né? Para quem está chegando, será que eu fico? Para o cliente também, muita dúvida. Eu sou Sompo, eu sou SulAmérica. Exatamente. Quando que eu vou ter o meu plástico da SulAmérica, sendo que precisamos ter um momento de 1 ano, de fazer todo o processo de transição, né? Com prestador, com beneficiário, com corretor. Então, foi um processo onde, inclusive, eu liderei aqui em São Paulo, porque grande parte da população... Isso nem eu sabia, gente. Foi um desafio muito grande. Que legal. Eu aprendi muito como não fazer algumas coisas e acertei aprendendo como fazer muitas coisas. Mas uma coisa que eu gosto de dizer aqui na nossa empresa, Adri, a gente não erra. A gente ou tá aprendendo ou tá acertando. Exatamente. Porque serve de lição. E, corretor, isso serve para você aí também. Você não vai errar. Você tem que aprender. Não vale errar e errar de novo. Tem que tirar aquilo de lição, né, Adri? Exatamente. E foi o que a gente fez. Conseguimos em 12 meses fazer todo o tombamento dessa população para dentro da nossa carteira, né, para nossa esteira, para os nossos produtos. Então foi uma fase bem interessante, bem acolhedor, né? Muitos corretores ainda tinham a característica de vender Sompo, porque ele vem de outros ramos, né? Então tinha aquela raiz ainda lá, e a gente trouxe um grupo grande de corretores a passar a conhecer melhor os nossos produtos, os nossos serviços, a nova área comercial. O jeito de SulAmérica de ser, né? Exato. Que eu digo quando a gente tem, e hoje no mercado vem acontecendo alguns movimentos como esse, né? Então a gente está conectado a uma marca e você tem a fusão, você fala, e agora? Ela vai seguir qual veia? O que eu vou perder, o que eu vou ganhar, né? E você, nesse momento, você teve que analisar o que de melhor cada uma das empresas tem para poder oferecer para o corretor agora a continuidade da melhor forma, né? Exatamente. Que legal. E foi um aprendizado muito, muito, muito bacana. Foi muito bom. E aí, dentro de todas essas mudanças, a gente teve a maior, que foi a aquisição, né, da Redditor com a SulAmérica. Então, hoje eu posso te dizer com mais orgulho ainda que nós nos tornamos no conglomerado de saúde, no conglomerado do nosso setor, o maior grupo da América Latina. Que lindo! Então, é muito legal. Trabalhar numa empresa, eu disse no início que nós tínhamos 4.000 funcionários, hoje, a fusão, a gente passa a ter 74.000 funcionários. Uau, gente, olha isso. Somos muito, muito, muito grandes, né? Então, isso faz com que o sangue laranja, como a gente diz, né? Ele corre na veia, dizendo que nós não sabemos tudo, né? Somos bastante protagonista dentro desse setor. Sim. Né? Eu vou falar de algumas frentes que a SulAmérica foi pioneira em fazer nesse ano, em virtude do aumento da sinistralidade, do aumento da fraude, do desperdício. Que é muito corajoso da nossa parte, né? E tudo isso, com certeza, também foi muito impulsionado pelo novo grupo, pelo novo olhar do setor, e olhando a longo prazo, mas com um olhar muito pé no chão, sobre a sustentabilidade, né? A sustentabilidade é algo que, para o nosso setor, a gente precisa começar agora, porque senão a gente não vai ter, talvez,
Eu não sei se daqui a 5, 10 anos a gente vai ter na palma de uma mão 5 operadoras para que possa ofertar, né, opções para o nosso cliente. A gente vê que esse mercado enxugou aí mais de 200 possibilidades de aquisição de plano de saúde. Eram mais de 850, agora está aí na casa de 650. Então a gente vê esse mercado enxugando. Então, ver esse movimento, eu como corretora, todo mundo sabe que eu sou corretora habilitada, assessoria, tendo essas funções aqui no mercado. Hoje eu olho para SulAmérica e para Redditor, gente, na minha opinião, foi algo mega inteligente. Por quê? A gente tem que controlar sinistro. Uma fusão como essa faz com que saúde, plano de saúde, querendo ou não, eu não tenho que utilizar um hospital, uma internação, esse tipo de coisa. Quer uma melhor gestão de recursos estando dentro de casa? Com certeza, eu vou te dar mais pro finalzinho alguns spoilers aí de coisas boas que tem para acontecer agora em 24. Mas eu quero dizer que os nossos resultados, ele já apresenta, né? A gente já trouxe aí uma queda na sinistralidade, que ainda continua alta. Perfeito. Né? A gente está fechando... Vem o mercado aí, né? Exatamente. O mercado está rodando alguma coisa na casa de 86% de sinistralidade, né? O setor, a gente está conseguindo já atingir o patamar próximo. Temos aí uma queda nos últimos 2 trimestres, algo em torno de quase 3% do nosso índice. Que é muito relevante. É muito lindo, porque a gente está falando de muito dinheiro. Quando a gente fala 1, 2, 3%, a gente está falando de milhões e milhões. Bilhões. Bilhões aí, ó. É muito dinheiro. Então, eu digo com muita segurança e propriedade que foi os melhores movimentos que tiveram no nosso setor. Foi essa aquisição, né, da Redditor com a SulAmérica, porque tem match, tem harmonia, né, a SulAmérica com 36 mil corretores cadastrados, atuando, com um canal que cada vez mais a gente vem investindo, e esse ano foi um ano onde a gente despertou um olhar muito mais cuidadoso, que é o canal assessoria, que é o canal que mais traz rentabilidade para a SulAmérica. Olha aí, boas notícias, gente. É verdade, é um canal que tem qualidade na venda, que tem o apoio da assessoria que a SulAmérica não consegue alcançar. Perfeito. Hoje eu tenho 7 filiais aqui em São Paulo. Cada filial eu tenho aproximadamente 500 corretores, para que eu tenha que atingir o universo que eu tenho de corretores cadastrados dentro de assessoria só através das assessorias para conseguir alcançá-lo. Que imagina com o volume de funcionários que teria que ter para conseguir abraçar. Exatamente. E o volume de oportunidades, Sim. Que é o que a gente mais tem olhado, que é um aquário gigante, né, com assessorias sérias e muito comprometidas com a SulAmérica, muito próximo da nossa liderança, muito próximo de um olhar estratégico. Sim. Que esse grupo de corretores, que quando estão associados, né, incluídos com atendimento através da assessoria, ele consegue alcançar. Perfeito. Né? Diferente de alguns corretores que não conseguem... A gente tem um atendimento não presencial, que a gente tem um número bem expressivo de corretores ainda, mas que a gente não consegue chegar até ele. Então é um canal onde a gente vai despertar assim, algumas ações, uma aproximação ainda maior. Né? Hoje eu tenho a Beatriz Titon, que ela é a gerente desse canal. Então é tão importante esse canal assessoria. Inclusive, gente, a Beatriz, ela esteve com a gente aqui no nosso canal. Foi a Bia que fez a live com a gente aí recentemente. Vai aqui no nosso ao vivo, vocês já vão achar lá o bate-papo que a gente teve com a Bia. Isso mesmo. A Bia, na realidade, ela é uma profissional de também algumas décadas de SulAmérica, uma profissional, uma executiva que conhece a companhia e especificamente a liderança desse canal assessoria, que é um canal diferente, uma linguagem diferente, uma aproximação diferente, são ações, né, e que a gente está cada vez mais revitalizando para estarmos mais próximos, né? Essa live já é um sinal do quanto nós gostaríamos e queremos estar mais próximos de vocês, para levar a variedade de novidades que a gente tem por aí. Possivelmente a gente falou muito sobre o setor, que eu acho que a gente tem que começar do início, né? A gente tem que colocar todos nós na mesma página. Falar sobre sustentabilidade, falar o porquê desses abusos de fraudes que a gente tem encontrado através de clínicas, através de alguns profissionais da área de saúde, né, que vem trazendo aí condutas não próprias,
que está fazendo com que... Vou entrar nesses assuntos, vou querer te perguntar e querer saber tudo aqui sobre as ações que a Sul América vem falando. Então, já aproveitando que você tocou, que tipo de ação que hoje a Sul América faz ou quer aumentar ainda mais para 2024 nesse âmbito de controle de sinistro, controle de fraude, mas sem deixar o cliente desamparado, porque essa é uma preocupação que o corretor tem, a gente achar o ponto de equilíbrio, porque a fraude atrapalha, onera, mas ao mesmo tempo o sinistro faz com que a empresa tenha reajuste. Como que vem o olhar da Sul América justamente sobre esses pontos? Ótima pergunta. Primeiro, a gente tem 3 pilares que a gente tem muita clareza de como a gente vai continuar perseguindo ele, tá? Porque esse processo já começou nesse ano de 2003 e está vindo muito mais forte, muito mais robusto para 2024. O primeiro deles é a sustentabilidade voltado à fraude. Então, o combate à fraude é algo onde a Sul América tem feito muita divulgação, muito conteúdo. Não só para o corretor, não só para o RH, mas para o beneficiário final. Sim. Porque às vezes, e na grande maioria, é através desse canal. É aquele beneficiário que vai numa clínica e a clínica pede o compartilhamento de senha. Ou seja, quer pegar e recibo e dividir em 50 milhões de vezes. A quebra do recibo, o compartilhamento de senha. E o nosso beneficiário, talvez, genuinamente não entende quais são as consequências e riscos que ele tem quando ele faz uma ação dessa. Né? Ele pode perguntar, mas o que a pessoa vai fazer com a senha do meu aplicativo do app do plano de saúde? Muita coisa, mas muita coisa. Então a gente tem feito um trabalho muito forte nas redes sociais, não só no Instagram, no LinkedIn. A minha equipe tem falado isso muito em muitas reuniões com o cliente, com o corretor, que o compartilhamento de senha, que o abuso, que a fraude, ele é um grande pilar que traz com que os nossos VCMHs fiquem cada vez maiores, que os reajustes cheguem num patamar de 24, que foi o reajuste da carteira do PME, até 29 vidas. E a gente fala de reajuste. Eu vi, inclusive, recentemente, que saiu uma reportagem da revista Cobertura que dizia que a estimativa de valor gasto com fraudes, com procedimentos não muito corretos, está na casa de 34 bilhões de 22. Exatamente, eu vi essa matéria. Aí eu falo, gente, olha quanto dinheiro foi jogado no sinistro por conta de uma fraude que impactou o sinistro de quantas empresas? E teve muitos enriquecimentos ilícitos, né? Em todos os setores, desde uma fono até uma fisioterapeuta. Então tem aí alguns escândalos que estão saindo na mídia cada vez mais, né? E a Sul América, na realidade, ela é intolerante a esse tipo de conduta. Perfeito. Ela toma atitudes para inquérito policial, ela faz a exclusão imediata do beneficiário. Perfeito. São condutas que não tem nenhum tipo de conversa amigável aonde a Sul América identifica e é comprovado a fraude. Então, o primeiro pilar, ele é fundamental, é o combate à fraude. Então, eu entendo que hoje, para que o nosso setor se torne cada vez mais rentável, e eu acho que nem o rentável ainda, né? O sustentável, ele tem que ter a consciência e o papel de todos, né? Então, nós, como seguradora, levando esse nível de consciência, levando informações, criando novos produtos, criando cada vez mais a cultura do desperdício, que isso todo mundo paga, né? O conceito do seguro-saúde, ele é o mutualismo. Sim. Não existe uma conta diferente. Não. Né? Então, a conscientização de todos é um grande pilar, onde a gente vai continuar perseguindo para que a gente consiga combater, né, o abuso, a fraude. O lançamento de produtos hoje, acho que o mote da vez esse momento é falar muito sobre coparticipação. Sim. Né? A coparticipação, ela não veio como uma punição, ela veio muito mais para trazer um nível de consciência para que o beneficiário ele utilize o plano de forma consciente. Perfeito. A gente tem alguns dados que a gente reporta nas nossas reuniões mensais, onde ainda existe um número elevado de beneficiários que fazem os seus exames e nem sequer abrem
os seus exames no site. Verdade. Nem para ele ter o cuidado de se autoavaliar e saber se ele está dentro dos padrões, né? Mesmo que não seja para levar para o médico, para falar, olha, eu estou dentro da margem aqui que está dizendo. Ou seja, nem abrir. Exato, porque ele está corroborando com aquele médico que está com aquela canetinha afiada, que você vai no médico levando um sintoma de dor abdominal e ele te pede um check-up, uma tomografia de crânio, né? Você faz os exames, onera, querendo ou não, benefício. E faz com que essa sinistralidade do setor fique tão alta assim. Acaba que todo mundo paga essa conta, né? Então, os planos que a Sul-América vem trazendo, os lançamentos que a gente fez recentemente, com a coparticipação, quando você traz a cultura, que você mostra para o cliente como que você pode usá-lo, né? Para que você tenha aí já um custo adequado à sua realidade, à sua necessidade, eu tenho certeza que você consegue ampliar o seu leque de oportunidades de fechamento de negócios. Sim. Né? E eu gosto de dizer, Dri, que o mercado ele vai se moldando. Totalmente. Por quê? Eu, olhando um pouco para trás, eu lembro do momento em que as operadoras foram deixando de trabalhar, as operadoras, seguradoras, no mercado de saúde como um todo, foram deixando de trabalhar com pessoa física. Por quê? Se a gente não tem gestão de risco, se eu não consigo reajustar, é natural. Toda empresa, gente, visa lucro. A seguradora, a assessoria, a corretora, as empresas que são suas clientes. Então, se visa lucro, um sinistro descontrolado e sem ferramentas de controle, porque hoje eu vejo que a coparticipação, ela entrou muito para um controle de conscientização das empresas, dos beneficiários, para poder fazer essa regulação. E muitas vezes o corretor aqui na ponta pergunta para a gente, nossa, mas hoje em dia está toda operadora colocando coparticipação, porque é o momento do mercado, o mercado vai se mudando. E aí o que eu vejo? Por que essas ações de controle de sinistro e fraude são tão importantes? Para que a gente tem que olhar para o futuro. Ó, o que já foi, beleza, vamos pagar a conta do passado, mas o que a gente faz para evitar que no futuro tenha menos empresas? Foi aquilo que você falou agora há pouco, daqui a pouco, daqui a uns anos vai ter só 5 no mercado. Exatamente. E aí? E essa concorrência é saudável, corretor. Uma olha para a outra, tô aqui com a Sul-América, mas independente da companhia, é saudável, porque ela vai olhar para o concorrente e falar, o vizinho fez tal coisa, vou fazer melhor. Aí ela vai e faz. Aí ele olha, vou fazer melhor. E o mercado consegue beneficiar. O mercado consegue crescer. Então, eu gosto muito de falar para o corretor e falar, quando a gente tem um contato com o cliente final, que isso é saudável. É que quando fala, assusta, né? A gente está num momento de mercado aí que assusta. Não é comum, né? Mas eu concordo com você que é saudável. Eu acho que você usou a colocação perfeita. É saudável para que o nosso setor tenha essas provocações e cada vez mais a gente aprimore e entenda a necessidade. Porque senão fica um monopólio como era no passado, né? Com o IRB, no seguro de ramos elementares. Ele determinava as regras, era aquilo que tinha para hoje, ponto, né? Hoje não. Hoje nós temos uma diversidade muito grande, né? Seguros e serviços que caibem no bolso de todos os clientes. Tem cliente que deseja Sul-América, mas não consegue hoje ter Sul-América. Mas ele tem certeza que ele tem uma outra operadora que caiba no bolso dele, que ele consiga ficar assistido e ter um seguro-saúde, né? Então eu acho que esse é o mercado cresce. E se de repente o mercado olha e fala assim, eu gostaria da Sul-América, ok, o que o corretor precisa fazer para trazer? Conversa com a gente, vem aqui na assessoria conversar, a gente leva lá para a Bia, traz para a Adriana, justamente para a gente criar as oportunidades para o seu cliente, traz para a mesa a cotação. E aí a gente conversa. Nós temos experiência, inclusive contando um pouco das oportunidades que a Sul-América tem identificado nos últimos tempos, com toda essa mudança de comportamento, né? O lançamento dos produtos que a gente tem nacionais com custos regionais. Né? Entendendo que nem sempre eu preciso ter um plano nacional, sendo que a pessoa não viaja. É isso. Né? E a Sul-América teve a humildade. A gente tinha até pouco tempo atrás 2 planos que eram regionais. Só que a gente entendeu que nós não somos reconhecidos por ser uma seguradora com produto regional. O cliente olha e fala, eu sou nacional. Eu sei que se eu precisar viajar, eu sei que eu estaria assistindo. Às vezes ele nunca viaja, mas ele quer se precisar ter, né? E aí a Sul-América lançou a família Direto, que é uma família que veio
um repleto de oportunidades, né? Eu estava conversando com você um pouco antes, dizendo que hoje a oportunidade ela está no alcance do nosso próprio cardápio de clientes, É isso. né? Hoje o nosso cliente ele pode estar aqui em São Paulo, quando ele pode estar no Rio. Hoje o corretor ele pode vender em âmbito nacional. A Sul América tem hoje, acho que posso falar seguramente, uns 7 diretos que a gente lançou no decorrer desse ano. Direto São Paulo, direto Salvador, direto Brasília, direto Rio. Justamente são estados onde a gente tem um projeto de expansão muito forte. Sim. Né? A Redditor cada vez mais crescendo, hoje a gente está com 73 hospitais. Olha o benefício da Redditor aí, gente. Exatamente. Não estamos Amplia falando... muito mais rápido. Muito. Não estamos falando de verticalização. Sim. Que a verticalização acho que é uma grande preocupação, né? Não só do corretor, como do empresário. Sim. De dizer, mas ela vai ficar grande, vai direcionar só para a rede dela, eu quero ter uma livre escolha, Sim. eu quero ir no hospital também renomado da minha livre escolha. Isso ele vai ter. Ele tem a possibilidade. Tanto que todos os nossos produtos da família Direto, que é o nosso produto de entrada, Sim. ele tem Redditor e outros hospitais da região. Perfeito. Né? Então, em Salvador, o Aliança, aqui em São Paulo a gente tem Beneficência Portuguesa, a gente tem outros hospitais, o SEMA, não só Redditor. Então, acho que a gente mostra aí uma estratégia bem ampla e fica a dica, né, para todos os nossos convidados aqui, todos os nossos corretores, ampliarem o seu leque de oportunidades, olhando dentro do portfólio da Sul América, aonde ele pode fazer a abordagem dos leads. Não se restrinja só a São Paulo. Perfeito, porque querendo ou não, a Ragaz, por exemplo, um atendimento nacional. Exato. A gente atende o corretor Brasil inteiro. É um corretor. Mas agora saiu direto Salvador. Ok, você pode trabalhar canalizando o seu marketing, as suas ações, para trazer clientes de Salvador a vender online. E aí eu já entro justamente nessa veia comercial. O que você vê, Dri, para 2024? Eu gosto de dizer que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exatamente. Porque, tem corretor que a gente ouve e fala assim, o mercado tá tão difícil, porque o mercado isso, o mercado aquilo, mas tem gente vendendo. Se tem alguém vendendo, se o mercado tá crescendo e você não, significa que você tá deixando o seu quinhãozinho para o outro. Exatamente. Alguém vai abocanhar o seu. Então, a gente tem que olhar para o mercado como oportunidade. E como você e a Sul América vê aí essa visão comercial e oportunidades para 2024? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira delas, aqui em São Paulo, a Sul América lançou o produto Especial Mais, que é um produto bem requintado, né, com a Redditor, né, o Novstar, que é um hospital fantástico. Gente, eu vou até falar, a minha filha não nasceu no São Luís ali, no Star, nada disso, mas a minha médica, ela ama de paixão. A minha GO fala, nossa, Clau, porque eu fiz, teve Promatro e tudo mais, e vocês sabem, vocês me acompanham aí nas redes, só que todo médico que eu converso elogia o Novstar. Exatamente. Fala que tá dos sonhos, né? Ele é um hospital muito requintado aqui na capital. Ele não deixa nenhum a desejar. A gente tem dentro desse serviço exatamente aquele corretor que fala, os meus clientes estão pedindo para cancelar, estão pedindo para fazer downgrade em outras operadoras. Vem para a Sul América, pede uma cotação. Aquele que não consegue mais tem Sírio. Exatamente. Ele pode ter um Novstar com check-up, com concierge, com vacinas do calendário, com um PS, com tudo que ele está acostumado nos outros planos. Pagando um pouco menos para ter um atendimento muito parecido ou até melhor. Então, procure aqui as meninas, que eu tenho certeza que elas vão te trazer toda essa roupagem de serviços, do que incorpora, que com jeitinho a gente vai conseguir colocar aqui no bolso do nosso cliente. E exatamente desse perfil de empresas que não estão mais conseguindo para o seu grupo familiar ou até mesmo para a sua própria empresa acomodar. Então, olha, eu comecei dizendo que eu tenho um produto de ponta para tua pirâmide e tem um produto para pegar o topo da pirâmide. Gerência, executivos, exatamente, isso. Exatamente. Então, a estratégia que já começou e que a gente tem visto uma adesão infinitamente até acima do que nós esperávamos, foi o lançamento do Especial Mais. E dando continuidade para a estratégia de 2024... Posso só fazer um adendo?
Quem trabalha com Sul América há um pouquinho de tempo sabe, gente, que o queridinho é o especial, Exatamente, né? exatamente. Sabe que o cliente pede. Cliente que já teve Sul América, que já teve especial, ele pede. A gente vai na negociação, o cliente fala assim, você tem... ainda existe O plano aquele que tinha especial? o plano especial. Então, ó, corretor, agora vem o especial. Já veio, na realidade, aí a recente, mas já veio. Com esse plus ainda, gente. Ela trouxe aqui a oportunidade para você. Aquele cliente que precisa de um downgrade, sei lá, a situação tá difícil, a gente tem que encontrar as oportunidades. Exatamente, e não chorar. Isso! Esses são os lenços que a gente está trazendo aqui, Exato. né? Para que a gente possa dar para os nossos clientes que estão buscando aí uma outra solução. Falando ainda de oportunidades, a Sul América está com um time de M&A lá a todo vapor, em busca de novas aquisições. Mas temos 2 novas aquisições que lançam agora no primeiro trimestre, que é o São Luís Guarulhos. Olha, gente! Lançando aí. Ontem um corretor passou lá na porta e me mandou uma foto. Que legal. Falando, Adriana, vai sair quando? Eu falei, é previsto para abril. Que legal. E o São Luís Alphaville. São 2 que vai regiões. Abrir mercado nessas 2 regiões, abrir. Então, gente. vocês que estão nos ouvindo, comecem a olhar um pouco esse mercado. Ampliar um pouco o holofote para essas 2 regiões que eram carentes, né? São carentes de rede, e a gente está vindo muito forte aí para o primeiro tri de 2024. Que legal. Uma área comercial muito mais próxima do nosso corretor, entendendo as necessidades dele, cada vez mais a gente ampliando o nosso network para fazer encontros, né? Lançamentos de campanha, inclusive temos uma campanha para os corretores de assessorias, que a gente está aí fazendo uma campanha que vai até o dia 31 de dezembro com um carro. Exatamente. Então tem muita coisa acontecendo, a gente acolhe e a gente está de coração aberto aqui para um canal que é tão especial. Hoje eu sou responsável por 3 canais dentro da Sul América, o Rede, que é o corretor que tem um atendimento direto com as minhas 7 filiais, Perfeito. O canal Concessionários de Saúde, que nomeiam-se no passado como plataformas, e tem o canal Assessoria. Então é um canal que eu tenho certeza que eu vou dedicar ainda muito mais tempo, porque é um canal que me atrai muitas oportunidades. Que legal. E Dri, pensando aí nessa sua amplitude, que você trabalha com canais diferentes, você se conecta com corretores de canais diferentes, quem é aquele corretor que para você faz sentido, de repente, tá plugado numa assessoria como a Ragaz? Eu entendo, e se eu tivesse desse outro lado, a primeira coisa que eu faria era estar junto e fazendo uma parceria com a assessoria. Por quê? Ele não consegue alcançar, por talvez ele ter outros ramos, né? Ele não consegue, porque o saúde, ele precisa de um repertório. Ele precisa ter alguém do seu lado, não é na sua frente, é do seu lado, para trazer a consultoria que o cliente precisa. Não é como seguro de carro, com todo respeito, porque eu também sou consumidora de seguro de carro, que eu digo lá o meu perfil, dou o CEP e ele me traz lá o preço. Não. Eu preciso saber se eu tenho rotinas de viajar para tais estados, o que vai me acolher se eu precisar de um atendimento fora. Eu tenho filhas menores de idade, quais são as maternidades, quais são os PS infantis que vão me acolher. Ele é diferente, ele precisa de um atendimento muito mais consultivo do que voltado só a preço. Sim. Né? Talvez você pergunte quantos guinchos eu tenho por mês, não é isso, né? Então, o canal assessoria, o próprio canal já se traduz, né? Ele assessora, ele acolhe, ele traz ali aquela necessidade de falar sobre o setor, de falar sobre tendência, de entender, ouvir o cliente para poder dizer, olha, hoje o que é mais aderente à sua necessidade, não à necessidade do corretor, né? A necessidade do cliente. Então, o canal assessoria, eu acho que ele vai, sem dúvida, ser a grande alavanca para os corretores de multilinhas olharem com outros olhos para o mercado de saúde. Perfeito. É um canal aposta para a Sul América em 2024. Legal. E a Ragaz está junto com a Sul América. E a única online. É isso. Né? Porque hoje a gente tem uma diversidade de atendimento, né? Híbrido ou só presencial. E você é a única que eu tenho hoje dentro do meu portfólio de assessorias. Eu tenho quase 30 assessorias aqui na capital. Perfeito. Sobre a minha guarda. E você é exclusiva. Online. Né? Online. Então, isso para mim me traz muita conexão
porque a Sul América está buscando, porque ela vê mesmo. que esse é o caminho. Perfeito. A Ragaz, o corretor que está aí com a gente, que já está plugado na Ragaz, sabe, a gente atende Brasil inteiro justamente por ser essa veia online. A gente nasceu online antes de pandemia. Eu digo que a gente chegou quando tudo era mato. Olha isso! Justamente para poder fazer diferente, porque a gente aqui entende que o corretor ele precisa estar um passo à frente, porque o mercado muda muito rápido. Ele é cíclico, né? E eu, enquanto corretora, eu não gostava, Dri, de ter que receber uma seguradora para pedir produção. Ela não chegava com um número, com uma ideia, com uma sugestão, ela vinha só para pedir produção e tomar o tempo que eu tinha para poder estar vendendo. Exato. Então, quando a gente abriu a assessoria, a ideia foi justamente trazer esse formato online, trazer esse diferente. E, Dri, quero de verdade agradecer por você ter vindo aqui com a gente, bater esse papo. Obrigada. Porque eu vejo que a informação, ela é algo que a gente leva. Você aqui por diversas vezes falou que o corretor ele precisa ter esse conhecimento para poder fazer essa venda consultiva, e a gente acredita muito nisso. Inclusive, gente, se você tá aí do outro lado assistindo, dá uma olhadinha na nossa playlist de saúde. A gente tem lá vários vídeos que a gente passa dicas técnicas de venda de saúde, como conseguir conversar com o cliente empresa, como quebrar uma objeção. Tem também as nossas lives, a última, inclusive, foi com a Bia da Sul América trazendo visão, tem treinamento, saúde básico para quem está começando, porque a ideia é justamente trazer informação, então não deixa de assistir. E se você, de alguma forma, ainda não está cadastrado na Ragaz, Sul América, entre em contato com a gente, estou colocando os dados aqui embaixo desse vídeo, clica nesse link, conversa com o nosso time, tira todas as suas dúvidas de como você faz para ter o nosso apoio no dia a dia. Dri, de coração, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer esse nosso bate-papo, viu? Obrigada, Claudinha. Dizer para você que eu estou muito feliz em estar aqui, podendo levar um pouco dessa nossa troca e me colocar à disposição para outras rodas de conversas, para grupos, para lives. Quanto mais a gente conseguir levar a informação, levar a responsabilidade de cada um de nós do setor, a fazer com que o mercado de saúde se torne sustentável, você pode contar comigo e com a Sul América. Obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.